Bom, pessoal, vamos lá dando continuidade aí à aula de faturamento nos trilhos. Vamos para a aula 2. Eu vou deixar o link de todas as aulas ali nos textos. Meu filho me deu sugestão para fazer uma playlist. Vou fazer uma playlist aqui de faturamento nos trilhos. E cada uma das aulas aqui eu vou tentar fazer aulas de no máximo 10, 15 minutos para não ficar tão cansativo, porque é um tema longo. Dando continuidade ao processo, a gente vai começar a falar sobre as linhas de atividade agora, como que funciona essas linhas de atividade. Eu tinha passado as linhas de atividades, são a Agenda, Laint, Laext e a Laika. A Agenda é uma linha de atividade dedicada exclusivamente ao agendamento. Então, todo o processo de agendamento e marcação de cirurgia, deixa eu aumentar um pouco a tela que está comendo um pedaço aqui. Então, todo o processo de agendamento e marcação de cirurgia que ocorre antes da internação desse paciente, ele tem que ser tratado por uma equipe dedicada a cuidar do processo de pré-internação desse paciente. E aí, quando eu falo todo esse cuidado, todas essas atividades que acontecem antes, eu tentei listar aqui em 6 tarefas, tá bom? Principais aqui, em que esses processos devem ser unificados e tem que estar na gestão da agenda. Então, o processo começa lá na reserva, aonde a secretária do médico, ou o paciente, ou alguém liga, querendo agendar essa cirurgia, né, marcar essa cirurgia. E aí a gente colhe ali algumas informações iniciais e esse processo segue depois um processo de pré-agenda, aonde a gente precisa pegar e completar os dados do cadastro para a gente iniciar um processo de autorização. Então a gente vai pegar a carteirinha desse paciente, o código cirúrgico, o relatório médico, o pedido dessa cirurgia, se vai ter o PME ou não. E aí, com base nisso, a gente começa a tratar essa autorização, a liberação do processo para que essa cirurgia ocorra o quanto antes. E aí starta o processo 3, que é a parte de cotação, onde eu vou tentar validar o preço desses OPMS. Na sequência, ou em paralelo, a gente começa a pedir autorização para os convênios já, então do procedimento, do tipo de internação, se vai precisar de leito de UTI ou não, tem que mandar muitas vezes a cotação de 3 fornecedores, analisa se é pacote ou não. Então todo esse processo, geralmente esse processo, a parte de cotação é feita por um time lá no setor de suprimentos. A parte de autorização da internação é feita por uma equipe X. A parte da agenda, da reserva é feita pela equipe B. E essas equipes têm que ir uma avisando a outra e irem se comunicando ali para que o processo aconteça. E a gente sabe que hoje o grande mal das empresas é a comunicação. Então, como elas estão muitas vezes em gerências subordinadas em atividades separadas, elas realizam outras tarefas além dessa no setor delas, essa comunicação não é feita de forma ágil e no tempo preciso e muitas vezes esquece de avisar ou não prioriza ou não cota e esse processo acaba se perdendo e travando. Se você deixar todo mundo junto, na mesma gerência, concentrado, no mesmo espaço físico, esse processo tende a fluir, a comunicação funciona muito melhor, a organização é muito melhor e você tem agilidade e qualidade nesse processo de autorização e agendamento de tudo isso. Então, depois aqui na etapa 4, passando pelo processo de autorização, vem o processo de confirmação, né, onde o processo estando autorizado, eu vou avisar o médico, o paciente, vou reservar a sala cirúrgica. E por último ainda, e não menos importante nesse setor, tem a parte de pré-internação, onde na véspera da cirurgia a gente faz o que a gente chama de processo de bate-mapa, onde a gente garante que esse OPME chegou, que a sala está reservada, que o processo está autorizado, pega os dados que precisam do paciente, avisa ele sobre os cuidados pré-operatórios, jejum, e deixa essa documentação pronta já na internação para que no dia seguinte, quando o paciente chegar, não tenha nenhum problema e tudo funcione corretamente, tá? Então essa é a linha de agenda e esse processo que é muito importante ele ser agrupado aí. Na sequência, a gente tem o processo da LAEXT, a linha de atividade externa. Então, na outra apresentação, eu tinha passado que todo o processo de paciente não internado tende a ser menos complexo. Geralmente são contas, atendimentos ali
em que o paciente ficou 1, 2, 3 horas ali no nosso hospital, gerou alguns gastos e essa conta não tem que passar por um processo de autorização, de auditoria, ela pode ser faturada diretamente. E a gente sabe que isso é um volume grande, então alguns hospitais aí, enquanto eles têm 800 internações mês, ele tende a ter 10 mil atendimentos de emergência. São muitas contas pequenas de valores baixos, ou seja, você tem um esforço muito grande para faturar essas contas e o valor financeiro ali representativo ele não é tão impactante igual uma conta de UTI. Tá? Às vezes uma conta de UTI centro cirúrgico ela vai dar 100, 200 contas desses pacientes externos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque como são muitos atendimentos, todos têm que estar todos têm que estar com a guia TIS assinada, com esses processos corretos, os itens lançados, evoluções de enfermagem, todos esses cuidados. E aí a gente acredita que para dividir esforços, a gente tem que ter um time olhando esse processo. Esse processo é tiro curto. O paciente passou em atendimento hoje, a conta já tem que faturamento e, se possível, ser faturada no mesmo dia. Tem que ser rápido, o processo age. E aí, pensando nisso, então tem uma equipe dedicada a isso, onde essas atividades terão ali, eu tentei colocar 6 tarefas também, tá bom? E aí essas tarefas, né, vai ter que passar por um processo de preparo dessa conta, então o paciente passou na emergência, alguém tem que recolher esses documentos pós-atendimento desse paciente, na sequência faz uma conferência desses documentos, olha a parte de checagem, assinatura, faz uma pré-análise ali, verifica se necessita de autorização. Eu falei que geralmente esses processos não precisam de autorização, mas em alguns casos precisam. Então, se ele fez algum exame, uma toma, uma ressonância, alguns convênios exigem essa autorização. Então, analisa, verifica como é que está, se tem, já providencia essa autorização. Alguns atendimentos ambulatoriais, exames eletivos também precisam de autorização. Esse processo já é tratado aqui. E aí, na sequência, essa conta é encaminhada para uma pré-análise, onde é feita uma auditoria interna ali, onde a gente vai olhar se todos os itens que foram utilizados e consumidos nesse paciente estão cobrados e evoluídos, evidenciados. Feito isso, essa conta é encaminhada para o processo de faturamento, onde ele prepara o envio dessa conta e na sequência faz a transmissão do arquivo XML. Tá bom? Essa linha específica tem indicadores próprios, controles ali, que é um pouco diferente do processo internado. Dando sequência, vamos olhar aí o processo internado, que é a LAINT. São linhas de atividades internadas, aonde é dedicado exclusivamente ao processo do paciente internado. Então, também, dependendo do tamanho do hospital, pode ser necessário mais de uma LAINT, mais de uma linha de atividade. Se você concentrar todo o processo em uma única linha, a gente vai ter problema porque você vai começar a perder controle. Então tem ali um cálculo, um número X de faturamento que uma linha consegue suportar. Geralmente uma linha dessa tem um time que funciona entre 12 a 15, 16 pessoas, e aí dependendo do tamanho do faturamento do seu hospital, talvez você tenha que abrir 2 linhas de internado, 3, 4. Eu já trabalhei com hospitais que tinham uma linha de internado, que tinham 3, que tinham 4, tá? E todos eles eram proporcional à representatividade do faturamento internado. O fato é que você vai fazer a divisão dessas linhas por carteira de convênio e o gestor dessa linha, dessa LAINT, ele vai ter todos os colaboradores para garantir o faturamento desta conta. Então, na linha dele, ele vai ter pessoas que são dedicadas à autorização, pessoas que conhecem a auditoria interna, enfermeiro auditor para negociar a conta, faturista para processar, remessa que envia o XML para transmitir essas contas, tudo isso dentro do mesmo time para que ele consiga a conta do convênio A, do convênio B, ele tem o time inteiro para liberar, então ele não vai ter aquela dificuldade de falar, não, mas é que o processo não está autorizado, tá bom, o time é seu, autoriza. Mas é que o processo parou lá na área de auditoria. Não, mas é seu, a sua enfermeira auditora. Você consegue liberar. Mas o prontuário ele não desceu do andar. Tá aí o time para ir lá buscar. Você tá aí, você tem uma pessoa para cuidar disso. Por que você não buscou o prontuário?
Então, o gestor dessa área, ele tem todas as ferramentas e pessoas para que essa conta não trave. Se ele controlar, se ele olhar, se ele seguir todas as etapas, todos os processos, não tem por que essa conta ficar parada e não ser faturada. E esse processo, nessa linha, começa no recebimento desse prontuário. Então, no recebimento desse prontuário, que é a retirada desse prontuário no andar lá no setor, dependendo de hospital e processo, pode ser construído em que ou você vai lá buscar os prontuários de altas e parciais, ou o escriturário manda isso para a Lainte, isso é acordado dentro de cada instituição, mas o fato é que você tem que garantir que todos os pacientes de alta ou com possibilidade de contas parciais, esse prontuário médico chegue dentro da Lainte, dentro de um prazo adequado e indicado. Na sequência vem a parte de pré-análise, que a gente também conhece como auditoria interna, que é aquele processo de conferir se tudo que foi usado está evoluído, anotado. Você faz uma auditoria técnica ali. Paralelo a isso, está correndo um processo de autorização, onde a gente tem dentro do time de autorizações, geralmente funciona bem com 3 pessoas. Você tem uma cuidando dos pacientes que estão internados ainda. Então o cara entrou, você já garante, já vai prorrogando as diárias, cuidando disso. Você tem uma segunda pessoa que cuida de um processo de alta. Então teve alta, ele já vai tratando e tentando liberar essas contas. E o outro cara continua olhando os pacientes internados para quando tiver alta, tiver o menor caso de problemas possíveis. E você tem um terceiro cara, que geralmente é um sênior, um cara mais qualificado ali, que ele coordena esses outros 2 e que ele pega as contas mais antigas e mais complexas que não conseguiram ser faturadas dentro do mês, cai na mesa dele para ele ter que resolver esses problemas, tá? Tem também um pessoal de uma etapa 4 que a gente chama de pré-faturamento, que é ali um time que esse time de pré-faturamento ele tem 2 missões ali, juntar o prontuário médico com o prontuário financeiro, o prontuário do paciente físico, né? Eu coloquei físico ali, mas é financeiro. Ele tem que juntar esses 2 prontuários e é uma área que a gente chama é a área que bate o bumbo, é o coração ali. Porque ele faz o quê? Olha só que interessante. Se ele recebeu o prontuário médico já auditado e ele não está autorizado, ele começa a cobrar os colegas dele de autorização, que sentam próximo a ele. E se ele recebeu o processo autorizado já e o prontuário médico ainda não veio, ele começa a cobrar o pessoal da pré-análise, falando, pô gente, já está tudo autorizado, falta só vocês mandarem o prontuário médico. Então se ele controlar bem isso daí, ele consegue faturar essas contas. E aí, quando ele faz essa junção do prontuário médico pré-auditado com o processo prontuário financeiro autorizado, ele casa esses 2 e isso vai para a área de auditoria, para você negociar auditoria conjunta, contra-auditoria, o nome que você quiser, para negociar com as operadoras. Na sequência, esse processo ele vai para o envio de arquivo XML, para o faturamento, após passar por auditoria, é feito o ajuste dessas contas, faturamento e envio XML, entrega isso para o convênio. Vou explicar um pouco mais detalhado também a hora que eu mostrar as linhas ali. Dentro desse processo também tem uma área que a gente chama de Laika, que é uma linha de atividade de inteligência, controle e apoio, que é o centro de comando, uma área responsável pela geração de dados, indicadores e apoio nesses processos críticos. Então essa área ela é responsável ali, um dos pontos dela é a informação, a geração de dados e indicadores diários. Então todo dia ela vai gerar indicadores e nutrir aí as outras áreas de informação. Inteligência, ela não vai só gerar, ela vai analisar esses dados, né? Controle, ela vai fazer o monitoramento de cada uma dessas linhas, etapas, setor e processo, e nessa área ela vai começar a olhar ali, dentro de cada linha, dentro de cada etapa, aonde que está desviando das metas e dos controles, e aí vai começar a gerar ações para resolver, então apoio. Então ela tem um time dedicado que vai dar suporte a esses processos críticos, e esse time de apoio também é dedicado, a gente criou em alguns hospitais uma câmara técnica que ajuda a montar pareceres técnicos de protocolos, por que usa, por que precisa, indicação clínica de itens e tal, que são itens que muitas vezes são apontados e questionados em auditoria por parte das operadoras, por parte dos enfermeiros. Essa câmara técnica então ajuda a olhar,
esses questionamentos e montar um parecer explicando por que que precisa usar, por que que se usa a melhor tecnologia para que o paciente seja tratado aí da melhor forma, né? Afinal de contas, ele paga o plano de saúde em dia e quando precisa, ele tem que usar o que tem de melhor, tá bom? E aí passando por isso, esse processo passando, tem essa parte de apoio também, a gente colocou uma parte de auditoria para eles olharem, que a gente chama de acreditação, que é garantir que as linhas estão realizando todos esses processos. Então, já passei em algum hospital em que, por algum motivo, esses processos, a gente percebeu que tinha 3, 4 linhas com os mesmos processos, com os mesmos números de pessoas, mas uma linha estava indo bem, a outra não. Quando a gente foi olhar, o processo combinado não estava sendo executado. Então a gente montou uma ferramenta que eu vou passar lá no final, que é a de acreditação, eu vou explicar como é que funciona para a gente garantir que esses processos estejam andando. E por último, treinamento. Capacitar o time nesses processos desenhados. Então, monta um manual, os POPs, treina novos entrantes, colaboradores, para que eles entendam como o processo tem que funcionar e se adequem ali aos controles e indicadores. Bom, essa aula foi um pouco mais extensa e na sequência eu vou começar a aula 3 explicando como que é o processo de etapa conta. Tá bom? Obrigado por enquanto.